A paz do Senhor Jesus, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando nesse módulo na apostila número 4, aconselhamento pastoral. Paramos o vídeo anterior na página 213 e retomamos na página 213 com o tópico da lição 4.2.2, o silêncio, uma técnica no aconselhamento. A técnica do silêncio pode ser usada em diversos momentos, como no de confrontação e naquele onde a ovelha estiver precisando elaborar por si mesma a dor que sente. Em algumas situações, o silêncio do pastor em momentos de pranto pode demonstrar que a ovelha tem que aprender a lidar e a elaborar essa dor, pois nem sempre poderá contar com um braço para ajudá-la. No transcorrer do pranto, silêncio e palavras confortantes podem coexistir. Encerramos a página 213. Agora, na lição 5, métodos de aconselhamento. Como já pudemos observar, o aconselhamento é mais do que sentar, ouvir e falar. Não se trata de uma conversa entre duas pessoas ou mais pessoas somente, de forma casual ou descompromissada. No ambiente do aconselhamento, o aconselhado se encontra com uma série de expectativas em relação ao aconselhador. Encontra-se em uma situação de crise ou prevê a chegada dela. O aconselhador passa a ter sobre si uma grande responsabilidade. Aquilo que disser ou não disser poderá influenciar de forma decisiva a vida do aconselhado. No ambiente pastoral, isso é ainda mais sério. O aconselhador personifica o sagrado, a mensagem de Deus. A ligação do pastor representante de Deus vem com toda a força no momento do aconselhamento e coloca sobre qualquer palavra dita ou qualquer expressão corporal um peso muito grande. É importante, portanto, que o pastor conselheiro conheça técnicas conceituadas de aconselhamento para poder conduzir a conversa da melhor forma possível, visando o maior aproveitamento possível. No texto abaixo segue um resumo das técnicas de aconselhamento desenvolvidas por Patterson/Eisenberg no seu livro O Processo de Aconselhamento. Tópico 5.1. O diálogo. A sessão de aconselhamento ocorre basicamente através do diálogo. Um fala e o outro ouve, reage e responde. A comunicação não acontece somente na fala, mas também na postura corporal. O corpo todo fala. Algumas posturas podem ser incentivadas desse diálogo, outras inibidoras. O conselheiro deve estar atento à sua postura e gestos. Não deve, por exemplo, olhar o relógio repetidamente, bocejar, movimentar-se demasiadamente. Deve olhar nos olhos, ouvir com atenção e responder adequadamente. Quanto ao que fala, existem algumas respostas típicas que devem ser evitadas, pois são inibidoras da comunicação. O conselheiro deve evitar: a. Dar conselho. Além de bloquear a comunicação, dar conselho tem o efeito de fazer o paciente e ovelha sentir-se como uma criança incapaz, dependente. Portanto, bloqueia o desenvolvimento da confiança responsável em si mesmo. B. Dar aula. Dar aulas, fazer sermão ou pregar para o aconselhado não é producente. Ao dar aula, o conselheiro apresenta-se como um expert, e isso é degradante para o aconselhado por transmitir a ele uma mensagem de sua estupidez. Fica a ressalva: você sabe que provavelmente está dando aula quando diz mais de 3 sentenças consecutivas ao aconselhado. Encerramos a página 214. Na página 215, tópico C, questionar demais. Perguntas em excesso podem colocar o aconselhado em posição defensiva. O aconselhado deve verificar a real necessidade de cada pergunta, a fim de não tornar o momento inquérito policial.
Caso precise esclarecer alguma questão, deve evitar perguntas do tipo por quê e usar mais frases do tipo conte-me mais sobre isso ou aquilo, né? Deve privilegiar as perguntas abertas, aquelas nas quais a resposta centra-se mais sobre ideias, convicções ou emoções e necessitam de discussão mais longa para uma resposta completa. Ao contrário das fechadas, que podem ser respondidas com sim ou não, ou não é. Tópico D, contar história. As histórias contadas pelo conselheiro podem acrescentar muito ruído na conversa. Pode ser uma analogia não válida, fazer um fato que não se enquadra ou mudar o foco da conversa. Contar histórias deve ser evitada ao máximo. 5.2, o início. A fase inicial do aconselhamento, principalmente no aconselhamento preventivo, precisa ser vista com atenção. Se o início do procedimento não acontecer adequadamente, o aconselhamento poderá ser comprometido, pois ocasionará mais dificuldade e o resultado não ser o esperado. O aconselhado se sentirá mais à vontade no processo se ele for recebido com empatia, consideração positiva e autenticidade. O aconselhador deve buscar desenvolver essas qualidades em todo o processo, mas precisa estar atento a eles, especialmente nos primeiros contatos. Deve também desenvolver um ambiente de confiança. Pode acontecer de o aconselhado apresentar certa resistência a começar a falar e ouvir, mesmo que ele ou ela tenha chegado à sessão por iniciativa própria. O que para alguns é excitante pode ser desconfortável para outros. O aconselhador deve estar preparado para esse fato e deve buscar alternativas de proceder com o aconselhamento. De maneira geral, trabalhar com uma pessoa relutante requer especial persistência nas habilidades e métodos importantes para ajudar qualquer um. Se ele deu indícios de que não deseja envolver-se com o aconselhamento, é porque provavelmente está sendo pressionado a vir. Aceitar uma pessoa relutante implica aceitar sua relutância, como parte do processo de aconselhamento. Permitir que a relutância se torne parte do conteúdo da interação inicial origina um tom de interesse e autenticidade que pode criar condições para a participação voluntária dele posteriormente. O aconselhado passa a observar que o conselheiro não está se comportando como figura de autoridade quando ele resiste. Então tem que encontrar modos alternativos de interação. E esses novos comportamentos, em geral, marcam o começo do desenvolvimento da confiança. É importante também que o aconselhador esteja com o processo de aconselhamento preparado de antemão de forma bem estruturada. Sua organização é vital. Com pouca estruturação, a sessão pode recair em conversa fiada, com muita estruturação em algo burocrático. Ninguém gosta de nenhuma das duas situações. Um bom conselheiro deve estar com seu roteiro bem definido para não se perder durante a sessão. Lição 5, tópico 3, o ambiente e a frequência. O ambiente do aconselhamento deve ser adequado com o objetivo desejado. Deve ser um ambiente em que o diálogo possa acontecer sem interrupções. Deve também ser reservado o suficiente para que as pessoas do lado de fora não ouçam o que se fala lá dentro, sem que seja necessário o uso de sussurros. Em termos visuais, é oportuna a presença de alguma janela ou abertura que permita a visualização externa, porém não em demasia. Sobretudo, o pastor precisa ser vigilante para que o ambiente reservado e que seja um ambiente de respeito e atendimento espiritual, não podendo ser mal interpretado, causando constrangimento para a ovelha que está sendo atendida. A frequência das conversas depende do assunto e da sua gravidade.
não havendo uma regra específica. É importante, porém, que sempre haja horário para o início e o término. Lição 5, tópico 4, características do aconselhador. As pessoas que pretendem fazer o aconselhamento devem estar atentas sobre algumas de suas próprias características que podem facilitar o desenvolvimento do trabalho. Os conselheiros eficientes têm as seguintes características. São hábeis em levar a extroversão, têm facilidade de encorajar outras pessoas para se comunicarem aberto e sinceramente com eles. B. Inspiram sentimentos de segurança, credibilidade e confiança nas pessoas que ajudam. C. São capazes de introversão e extroversão. D. Os conselheiros eficazes refletem muito de suas ações, sentimentos, compromissos de valor e motivações. Estão voltados para a autocompreensão e a autoanálise não defensivas e contínuas. Estão conscientes dos sentimentos que experimentam e das origens dos mesmos. São capazes de dominar a ansiedade ao invés de apagá-la da consciência. São capazes de responder com profundidade à pergunta: quem sou eu? Podem ajudar outras pessoas a pensarem aberta e não defensivamente sobre si mesmas e suas próprias preocupações, porque não têm medo de participar dessas experiências. Transmitem interesse e respeito pelas pessoas que estão procurando ajuda e empatia. Gostam de si mesmos, respeitam-se e não usam as pessoas a quem estão tentando ajudar para satisfazer suas próprias necessidades. Têm conhecimentos específicos em alguma área que será de especial valor para a pessoa que está sendo ajudada. Procuram compreender o comportamento das pessoas a quem tentam ajudar sem impor julgamento de valor. São capazes de pensar em termos de sistemas. Percebem que as preocupações, os problemas do aconselhado são influenciados por muitos fatores complexos que devem ser identificados e compreendidos como parte inerente da tentativa de ajuda. São contemporâneos e têm uma visão global dos acontecimentos humanos, além de pensar em termos de sistemas, entendendo as questões que envolvem o aconselhado, deve saber que está acontecendo nesses sistemas em ambientes hoje, a Bíblia numa mão e o jornal na outra. São capazes de identificar padrões de comportamento contraproducentes e procuram ajudar as pessoas a substituí-las por padrões mais gratificantes. Conseguem ajudar o outro a olhar para si mesmo e a responder não defensivamente à pergunta: quem sou eu? Essas características devem ser trabalhadas por aqueles que pretendem ser aconselhadores. Não são indispensáveis, mas ajudam no momento do aconselhamento. O aconselhador deveria procurar desenvolvê-las e, se for possível, até buscar ajuda externa para desenvolvê-las em si mesmo. Perdão. O que se requer do conselheiro? Nós vamos encerrar aqui e prosseguimos no próximo vídeo. Deus abençoe.